Geralmente eu prefiro o microfone na mão, mas esse aqui está meio inseguro, melhor deixar ele aqui quietinho, né? Muito bom dia, queridos irmãos. Eu também estou grato a Deus, porque... Ah, é? Tá bom. Obrigado. Porque a vontade dele coincidiu com aquilo que eu esperava, né? Então, sou grato a ele porque ele permitiu a gente permanecer aí na mesma equipe, né? Por pelo menos mais 2 anos. Quem sabe a gente continua orando e coincide de novo, né? Na próxima nomeação. E assim sucessivamente. Mas estou feliz, né? Seria, assim, acho que seria bastante complicado para nós, né? Para mim e para a Beth, se de repente houvesse mudanças, assim, especialmente se Edu e Liana saíssem, chegassem, né? Ia ser todo um recomeço, né? Então, estou grato a Deus, muito grato mesmo pelo resultado, né? E espero poder corresponder também à confiança, né, de Deus e também da liderança da igreja, para estarmos aqui por mais 2 anos, pelo menos, na minha expectativa. O apóstolo Paulo compara a igreja ao corpo. Ele faz uma comparação, né, e fala que a igreja é semelhante ao corpo. E assim como o corpo humano, a igreja, que é um corpo, também está sujeita a contrair doenças. Não é porque a igreja de Jesus, não é porque nós somos salvos em Jesus, né, e somos a igreja que estejamos isentos, imunes. Ao contrário, nós também somos sujeitos, como corpo, a adquirir doenças. E como nós estamos aí a todo instante ouvindo falar da tal gripe suína, né? Aquela que os corintianos não pegam, por motivos óbvios, que já não acontece com outros, por motivos óbvios também. Gostaria de aproveitar para falar um pouquinho sobre uma doença muito perigosa, que eu creio que esteja assolando a Igreja de Jesus nos dias atuais. Eu vou chamar essa doença de secularismo, ou mundanismo, o nome não importa tanto. A descrição técnica dessa doença, ou teológica, né? A descrição técnica teológica dessa doença está no capítulo 2, versículo 8, do livro da carta de Paulo aos Colossenses. Colossenses, capítulo 2, versículo 8. Tem aqui a descrição técnica do que é essa doença que estamos chamando de mundanismo. Na minha versão diz assim: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganos que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. O secularismo, então, é a fundamentação nas tradições humanas e não filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, deste século, e não em Cristo. Então essa doença entra no corpo através do pensamento, da estrutura do pensamento, do sistema que forma o pensamento. Ela contamina o corpo através de levar as pessoas a pensarem e viverem de acordo com o sistema filosófico do mundo sem Deus, do mundo sem Jesus. E isso acontece
essa entrada dessa doença acontece principalmente através daquilo que está entrando na mente das pessoas, na nossa mente. Principalmente através do que vemos e ouvimos. Através dos sentidos, né? Mas principalmente através do que vemos e ouvimos. Por exemplo, e talvez principalmente, né? Aquilo que está nos programas de televisão. Eu não sou aqui daqueles que ensina, prega e fala proibindo televisão ou contra a televisão, absolutamente. Mas a gente tem que reconhecer que muito, ou quase tudo, do que passa nos programas de televisão hoje em dia são muito perigosos. Né? O conteúdo é muito perigoso. E essas coisas entram no nosso pensamento e formulam ideias, conceitos, muitas vezes coisas enganosas, né? Que levam à prática do mundanismo. E ainda sendo um pouquinho mais específico, eu diria que um dos elementos mais nocivos nos dias atuais são as telenovelas. Eu sei que os autores, já ouvi muitos autores de telenovela, os defensores das telenovelas, dizerem que a novela simplesmente retrata o que é a sociedade. Eu questiono esse posicionamento. Às vezes retrata, mas eu acho que muito mais forma opinião. Ali está muito mais contido as ideias, as opiniões, a filosofia, o pensamento, as crenças dos autores, do que o retrato de uma sociedade. Então, muitas pessoas que são acompanhantes assíduos desses programas, geralmente acabam tendo algum tipo de influência no pensamento, a partir do que ouvem, do que veem nesses programas. É só você olhar ao redor e ver o quanto as pessoas estão aí falando dos costumes, né, da Índia, das palavras e tudo, está formando ideias a respeito, né, porque acabou de passar aí um programa e diz que vem outro aí mais ou menos na mesma linha, né? E assim por diante, né? Isso é uma constante. Então, essa doença chamada secularismo ou mundanismo entra na nossa mente a partir do que nós vemos, do que nós ouvimos, e principalmente na televisão, e principalmente na televisão nas telenovelas. Então, se o que entra na nossa mente é apenas o que passa na TV, os nossos pensamentos estarão totalmente vulneráveis à influência desses conceitos. Se o nosso mundo está restrito, a nossa absorção de ideias e conceitos está restrito à televisão, então somos muito vulneráveis a esse tipo de doença. Os sintomas dessa doença, os sintomas principais dessa doença, estão descritos no capítulo 3. Vamos ler os versículos 5 em diante. Tem outros textos, mas versículo 5 em diante diz assim: façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Ali vem, então, a descrição. Imoralidade sexual. Eu vou ler aqui só os sintomas, tá? Não vou ler todos os versículos. Imoralidade sexual e o que está ligado à imoralidade sexual. Impureza, paixão e etc. Desejos maus, ganância, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente, mentira. Esses são os sintomas dessa doença na igreja, no corpo. Vamos falar um pouquinho de alguns deles. Primeiro, imoralidade sexual. Nós vivemos num mundo onde existe uma influência muito forte das questões sexuais. É um mundo que apela para as questões sexuais, especialmente para os homens, né? A visualização e tudo mais. É um mundo, como já dizia Freud, né? Erotizado.
é um mundo erotizado. A gente vive neste mundo. Tudo, se você prestar bem atenção, está levando de alguma forma para essa questão erótica no mau sentido. Imoralidade sexual. Ganância. Este mundo também leva as pessoas à ganância, a querer cada vez mais, nunca estar satisfeito com o que tem. Maledicência, falar mal da vida dos outros. Parece que algumas pessoas têm prazer, né? Ou a pessoa afligida por essa doença sente prazer em falar mal do outro. Então parece que fica esperando alguma coisa errada acontecer na vida do outro para poder falar a respeito. Linguagem indecente. Especialmente palavrões, né? E hoje em dia é um mundo que aceita tantas coisas, que eu estou falando da igreja, né? Aceita tantas coisas que já não tem mais importância. Então, eu estava ouvindo um dia desses o pessoal lá do futebol, e tinha um jogador, que eu não vou dizer o nome, mas tinha um jogador que se diz evangélico, eu creio que seja, não questiono a salvação dele, mas ele errou lá um lance e falou um palavrão. E a televisão pegou direitinho a leitura labial. E alguém disse assim, mas isso é normal no futebol. Todo mundo fala esse palavrão. É palavrão. Se é no futebol, se é dentro de casa, se é na igreja, em qualquer lugar é palavrão. Então, começa a ser aceito, né? No futebol vale, pode falar. Maledicência, quer dizer, linguagem indecente. Né? Começa a falar e começa a aceitar tudo. E mentira. Às vezes não é só aquela coisa de contar alguma coisa que não aconteceu, para levar vantagem, mas é também entrar no esquema, né, da corrupção, da desonestidade. Tudo isso está ligado à mentira. Esses são alguns sintomas que o secularismo traz, a doença do secularismo traz para o corpo. Como tratar essa doença? E eu gostaria de ver algumas formas que o texto nos ensina, nos aponta, tanto de uma forma preventiva quanto de uma forma corretiva. Então, voltando para o capítulo 3, agora versículos 1 e 2. Primeira forma de tratar essa doença, alimentando o pensamento com as coisas de Deus. Olha o que o texto diz. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Qual é a prescrição médica para resolver o problema da doença do secularismo? Alimentar o pensamento com as coisas do alto, com as coisas de Deus. Uma vez que essa doença ataca principalmente o modo de pensar, o remédio é alimentar o pensamento para que ele se torne capaz o bastante para combater esse vírus. Então o problema não é assistir à televisão. O problema é só assistir à televisão e não ter o pensamento alimentado, fortalecido, para questionar, criticar e não aceitar determinadas coisas que eu vejo na televisão, nos livros, nos filmes, seja lá onde for. A pergunta é, o que Deus diz, especialmente através da Bíblia, a respeito dessas coisas? O que é que Deus diz a respeito disso que eu estou vendo ali? O que é que Deus diz a respeito desse relacionamento que não é de marido e mulher que eu estou vendo ali? O que é que Deus diz a respeito dessa trama para levar o outro à ruína que eu estou vendo ali? O que é que Deus diz? O que é que a Bíblia diz? Como é que a Bíblia ensina sobre o assunto? Por exemplo, o que é que Deus diz sobre sexo? Deus fala sobre sexo? Uau! Ele diz que sexo é pecado? Absolutamente. Ele não diz isso. Ele diz que o sexo é uma bênção. Calma, rapaziada, calma aí. Eu explico. É uma bênção desde que dentro dos parâmetros do casamento.
É uma bênção dentro do relacionamento marido e esposa. É uma bênção. O que é que Deus diz sobre estes assuntos? Eu acho que um dos problemas que nós enfrentamos é que nós não recebemos essas informações da Bíblia e recebemos outras informações a respeito do assunto de outros lugares. E então criamos certas ideias, e por exemplo, uma delas, né, não é novidade para ninguém, que falar sobre o assunto do sexo é um grande tabu. Quase ninguém fala sobre isso, ninguém ensina sobre isso, a não ser dentro de algum contexto muito específico e ainda assim mesmo com muita delicadeza, né, pisando em ovos. Mas o que a Bíblia diz sobre o assunto? O que a Bíblia fala sobre nossa sexualidade? E no mais profundo, né, sobre o que é ser homem, o que é ser mulher, como é que é esse relacionamento, como é que isso se desenvolve, onde é que isso termina, especialmente na questão do relacionamento sexual propriamente dito. Para que Deus fez o sexo? E se a gente vai para a teologia católica, o relacionamento sexual é só para procriação. E prazer é mera consequência, é mero detalhe. A teologia católica ensina isso. Que as pessoas, o marido e a mulher, devem praticar o sexo para procriação. E até combatem e condenam qualquer forma anticonceptiva. Né? O que é que nós entendemos? O que é que a Bíblia diz a respeito do assunto? Nós entendemos que sexo é uma bênção. E foi feito para prazer, para relacionamentos. O relacionamento sexual é para o prazer, para desfrutar o prazer do homem e da mulher. No contexto do casamento. É o que a Bíblia ensina. E como consequência, a procriação. É um pouco diferente, né, da teologia católica. Então, o que a Bíblia diz? Então, o que a Bíblia condena, o secularismo traz é a imoralidade sexual. Então nós precisamos conhecer o que é que a Bíblia ensina sobre o assunto. O que é que a Bíblia diz, o que é que Deus diz a respeito do assunto. Ser bem-sucedido financeiramente é pecado? Claro que não. Ele mesmo nos abençoa com a prosperidade. Deus nos dá a bênção da prosperidade. O problema é onde nós investimos aquilo que Ele nos dá. O problema não é ter, o problema é onde nós gastamos o que nós temos. Onde investimos o nosso dinheiro? Se nós investirmos apenas naquilo que nos satisfaz ou nos dá prazer, isso vai nos levar à ganância. E aí, a ganância é um sintoma do secularismo. Essa nossa sociedade, esse nosso tempo ensina a cada vez ter mais, e quanto mais, mais. Não tem satisfação. Não chega a um ponto de dizer, não preciso mais, estou satisfeito. É sempre mais e mais e mais. Nunca é suficiente. Isso é ganância. Isso é ganância. Onde investir o dinheiro? Onde investir os recursos que Ele nos dá? A orientação bíblica é investir naquilo que traz retorno eterno. E não apenas satisfação pessoal imediata. Lá em Mateus 6, 19 a 21, Jesus fala sobre isso. Que nós não devemos juntar tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem. Mas devemos investir tesouros nos céus. Lá não tem traça, lá não tem ferrugem, lá o investimento é eterno. O que é isso? Será que tem alguma conta de poupança lá no céu que um anjo vem buscar aqui e a gente manda para lá? Não, ele está dizendo para investir especialmente em pessoas, nos outros, nas pessoas, no reino de Deus. De acordo com a vontade de Deus, investir nos outros. E não só em nós mesmos e naquilo que nos dá prazer ou satisfação. Portanto, nós precisamos investir em conhecer o que a palavra de Deus diz sobre as questões da vida. A palavra de Deus é o nosso manual de prática da vida. E ela tem as orientações básicas para termos uma vida isenta dessas doenças ou desses sintomas. E é interessante observar que Paulo está falando para a igreja e está falando na perspectiva de que essa doença ou de que esses sintomas estão lá presentes.
Né? Não está dizendo como se fosse uma coisa absurda isso estar presente. Isso acontece, quer dizer, essa a condição de nós alimentarmos a nossa mente acontece principalmente através da leitura da palavra de Deus. Leitura individual, particular da Bíblia Sagrada. Eu não vou pedir para você levantar a mão, mas é para você pensar. Quanto do seu tempo, eu não sei calcular quantas horas a gente tem aí na semana, mas você sabe quantas horas você tem por semana. Quanto desse seu tempo você investe na leitura da palavra? Da leitura particular. De querer conhecer, não ler por ler, não ler para cumprir tabela, não ler por obrigação, mas ler para conhecer o que é que Deus tem a dizer para mim. Então, quanto tempo você investe lendo a palavra de Deus? Quanto tempo nós investimos lendo a Bíblia para conhecer a vontade de Deus? Então, conhecendo a palavra de Deus, ouvindo as mensagens, domingo após domingo ou semana após semana, as mensagens que são pregadas, que são anunciadas do púlpito da igreja, através dos pastores. Através da leitura de bons livros, livros que são indicados, livros que são recomendados. E nós somos muito abençoados porque tem sido produzido tantos livros bons em nossos dias. Tem muito lixo por aí também. Mas tem tantos livros bons, tantos autores bons, autores sagrados, que não são, vamos dizer, leitura inspirada como sendo a verdade absoluta, mas que nos conduz, que nos leva, que nos ajuda a entender o que a Bíblia ensina a respeito desses assuntos. Por exemplo, sobre casamento, sobre namoro, sobre o relacionamento com o outro, sobre vida financeira, sobre vida profissional. Quantos livros nós temos hoje em dia, livros bons? Através das aulas na escola dominical. Quantos de nós têm frequentado e participado das aulas da escola dominical? É ali que a gente aprende sobre a Bíblia. Aliás, é a Bíblia que a gente ensina na escola dominical, não é isso? Estou ouvindo aqui o Alcineu todo dia, né? Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses e tal. Lá na classe com o Newton e a Miriam, Romanos. Então, é na Bíblia que a gente aprende. E na escola dominical a gente aprende. De conversas informais sobre a palavra de Deus. Conversar sobre a Bíblia. Informalmente, tomando um cafezinho, comendo uma pizza juntos. Falar sobre a palavra de Deus. E não só sobre o futebol, sobre a política, mas falar também do que a palavra de Deus está nos ensinando. Não é pregar, não é aula, mas é o conversar. Olha, a palavra tem falado isso comigo, Deus tem me incomodado com isso, ou Deus tem me ensinado, enfim. Então, o primeiro remédio, o primeiro passo no processo de ser curado da doença do secularismo, ou para não ser afetado por essa doença, é alimentar bem a mente com as coisas que são do alto, alimentar bem a mente com as coisas que são de Deus. Em segundo lugar, ou um segundo passo dentro deste processo, matando os sintomas que estão mais arraigados ou mais evidentes. Versículos 5 a 11. Diz assim: assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Matar
os sintomas que estão mais arraigados. O texto diz, façam morrer. Normalmente, quando nós vamos ao médico, ele nos pergunta sobre quais são os nossos sintomas, né? Aí ele pergunta, o que é que você tem? Por que é que você está aqui? Não deveria fazer essa pergunta, porque nós deveríamos ir ao médico preventivamente, né? Não só porque estamos doentes. Mas, enfim, é normalmente isso que acontece. E aí ele faz alguns exames preliminares, estou falando isso com base na minha experiência, tá? Não sou médico, não estou mais ou menos pelo que acontece quando eu vou lá. Faz alguns exames preliminares e, dependendo do caso, geralmente nos encaminha para realizar exames laboratoriais, que, né, ele tem alguma suspeita, então vai lá fazer exames para a gente detectar o que é que está acontecendo. Mas o que é que geralmente nos leva ao médico? Não está certo isso, mas geralmente é assim que acontece. O que é que geralmente nos leva ao médico? Os sintomas. É a dor, ou é alguma dificuldade de locomoção, enfim. Normalmente a gente vai porque tem os sintomas. Então, nós precisamos perceber os sintomas. O que acontece é que às vezes nós nos acostumamos com os sintomas. Tem muita gente assim. É uma dorzinha, mas aquela dorzinha a pessoa acaba se acostumando e deixa para lá. E vai lidando, né? Vai tomando lá um remédio, um analgésico para lidar com a dor e não vai procurar saber a respeito desse sintoma. Então vai se acostumando e outras vezes nem percebe mesmo, porque algumas vezes a gente acha que é normal ter esses sintomas, então vai vivendo assim mesmo. É interessante, mas na medida em que vamos enchendo a nossa mente e formando os nossos pensamentos com as coisas de Deus, então nós vamos percebendo os sintomas da doença. À medida em que enchemos a mente com os pensamentos de Deus, percebemos a doença. Ou seja, na medida em que nós sabemos como é que é uma vida sã, nós descobrimos o quanto nós estamos doentes. Enquanto a gente não descobre, acha que é tudo normal e que é assim mesmo. Quando descobrimos os sintomas, então temos que matá-los ou fazer morrer esses sintomas. Quando percebemos, devemos tratar de matá-los. E o primeiro passo para matar o sintoma, qual é? Reconhecer que eles estão ali e que estão nos fazendo mal. O primeiro passo da cura é admitir que está doente. Ninguém vai procurar cura, né, ou médico, se não admitir que está doente. Então, qual é o primeiro passo? Admitir que eu tenho um problema, que eu tenho uma dificuldade. Hoje em dia a gente tem tanta dificuldade para reconhecer, né? Parece que reconhecer que tem um problema é fraqueza. Só que à medida em que nós não reconhecemos, nós nos tornamos mais fracos ou mais contaminados pela doença. Então, qual é o primeiro passo? Reconhecer. Eu reconheço que eu tenho uma dificuldade. Seja lá em qual desses sintomas aqui, eu tenho um sintoma. Seja a imoralidade sexual, seja a ganância, seja a maledicência, seja linguagem. Eu tenho um problema. Eu preciso curar esse problema, ou resolver, ou matar esse sintoma. Uma outra dificuldade que eu vejo hoje em dia, que a gente deve levar em consideração, é que às vezes parece que não há mais diferença entre o comportamento de uma pessoa, de um corpo são e um corpo doente. Parece que a gente não vê mais. Ou seja, o cristão e o não cristão muitas vezes têm o mesmo jeito, mesmo comportamento, mesma. Não muda muita coisa. Então a gente acha que está tudo certo. O religiosismo, que é uma outra doença que um outro dia a gente fala dela, leva a pessoa a ter um comportamento em que apenas aparenta ser cristão. O secularismo faz com que as diferenças desapareçam. O religiosismo, o legalismo, então ele leva a pessoa a ter um comportamento que diferencia, mas por dentro está oco, né? O secularismo nem isso tem. Então parece que é tudo igual. Como é que você sabe que uma pessoa é um cristão e o outro não é? Porque é tudo igual.
Você entra numa sessão lá de uma empresa, no escritório, você vê um monte de gente. Como é que você vai distinguir um cristão de um não cristão? Lógico que você vai ter que passar um tempo ali fazendo uma avaliação. Mas você vai ter dificuldade de descobrir. Porque tudo fala igual, tudo conta as mesmas coisas, todo mundo chega na hora do cafezinho para falar do mesmo capítulo anterior da novela, todo mundo está usando uma roupa, é tudo igual. E aí você já não sabe mais, né? Eu me lembro, há 32 anos atrás, quando eu me converti, existia uma palavra, né, para dizer quem era convertido. Era crente. Era só isso que falava. Fulano é crente, agora é crente. Aí passou algum tempo, começou uma distinção. Aí já não era mais crente que falava, era evangélico. Fulano é evangélico. Aí criou uma nova palavra para distinguir. E hoje em dia? Aí tem muita gente que já nem quer usar mais a palavra evangélico, né? Porque tem uma outra conotação. Mas o que é que nos diferencia, irmãos? Como é que nós podemos nos diferenciar? Porque o que o texto está dizendo é que as pessoas estão vivendo segundo tradições humanas e princípios elementares do mundo, e não de Cristo. Então o que é que nos diferencia? Os princípios elementares de Cristo. Fazendo uma análise aqui bem lógica do texto. Viver segundo os princípios elementares de Cristo. Só que isso traz um certo sofrimento, né? Não é muito fácil. O texto está dizendo para a gente matar. Se é para matar, é porque está vivo. Vivo e ativo. Dentro da gente, do nosso sistema de vida. Então é difícil. Não é fácil, não. Isso leva a uma série de consequências. Tanto nossa, porque a gente muitas vezes está satisfeito com aquilo, quanto no relacionamento com as pessoas. Muitas vezes nós ficamos marginalizados pelos outros, porque a gente está tendo um comportamento diferenciado. Eu me lembro quando a Juliana vinha em casa conversar sobre algumas coisas e falar sobre essa coisa de virgindade. Minhas colegas dizem que esse negócio de virgindade é besteira, é papo furado, que a gente tem que ficar programando quando que vai ser a primeira vez, com quem que vai ser a primeira vez. Olha isso. Ela não era nem adolescente, pré-adolescente. Já vinha com esses papos dentro de casa. Né? E a gente, então, tinha que orientar com a palavra de Deus. O que é que a Bíblia diz sobre isso? O que é que Deus diz? Eu ouvi uma história, algum tempo atrás, Judith Kemp, falando sobre um encontro de jovens que ela participou, só de moças. E ela descobriu, isso faz tempo, hein? Isso algumas décadas, acho que 2 ou 3 décadas atrás. E ela dizendo que ela descobriu que naquele encontro, que tinha lá umas 100 e poucas moças, membros das igrejas, mais de 50% tinha vida sexual ativa. Solteiras, que se diga. Peraí, o que é que nos diferencia? Está tudo igual. Então os sintomas não são nem percebidos. Por que não são percebidos? Porque a gente não sabe qual que é o certo. Então fica tudo igual. Antigamente, e desculpa aqui, eu não estou querendo ser saudosista, e também não acho que é a melhor maneira, mas a gente tinha algumas formas diferentes que nos mostravam a diferença. Roupa era diferente, jeito de falar era diferente. Eu não estou dizendo que essas coisas por si só são sinal de saúde espiritual, mas estou dizendo que isso mostrava alguma diferença, pelo menos tinha alguma. Então, o que é que nos diferencia dos demais? Às vezes a gente não percebe. Então, o que é que nós precisamos fazer? Alguns exames laboratoriais para perceber que existem coisas dentro de nós que estão erradas. E onde é que a gente vai fazer essas avaliações, esses exames laboratoriais? Nos laboratórios, ué. Na igreja, nos ministérios que a igreja oferece, nas avaliações pessoais, encarando de frente, através da palavra de Deus, parando para pensar como é que anda a minha vida, como é que é o certo, como é que eu estou andando, como é que é isso, e fazendo exames, confrontando. Como é que a gente sabe que a gente está doente? Fazendo exames.
nós precisamos fazer esses exames laboratoriais e encarar as avaliações baseadas na palavra de Deus e verificar esses sintomas. E à medida que verificamos, reconhecê-los. E à medida em que os reconhecemos, matá-los. Agora, esse matar não é assim, morreu, pronto, acabou, vamos embora. Não, é um matar dentro de um processo, ir matando no dia a dia. Eu tenho o sintoma, agora eu vou tomar o remédio e ele vai morrendo. E certamente vai levar algum tempo. Eu me lembro quando, nessa fase em que eu me converti, eu já tinha 19 anos de idade, e eu fumava regularmente, bebia ocasionalmente, não era um viciado em bebida nem em drogas, e o cigarro eu não tive grande dificuldade para largar. No dia que eu decidi entregar minha vida a Jesus, larguei o cigarro e nunca mais fumei. Mas eu tinha um problema muito sério, que esse foi difícil matar. Eu vivia num ambiente de trabalho onde o palavrão era uma coisa muito costumeira. Todo mundo falava palavrão de uma forma muito natural. Então eu convivia naquele ambiente, aprendi, formei hábitos nesse ambiente. E quando eu me deparei com a nova realidade da nova vida e fui ensinado na palavra sobre isso, bom, eu preciso mudar, eu reconheço. Mas foi difícil, irmãos. Foram alguns anos, muito difícil, sendo ajudado, especialmente minha sogra, né? Minha sogra sempre orou muito por mim, eu não sendo evangélico, né? Não sendo crente, não sendo um filho de Deus, e ela orava por mim e me ajudava muito em oração a respeito dessas situações todas que eu vivia. Mas foi difícil largar isso. Eu só larguei porque reconheci. Eu tenho um problema aqui. E eu preciso largar isso, eu preciso matar. E fui matando no dia a dia. Eu continuei vivendo naquele ambiente, eu trabalhava ali. Não tinha como sair dali naquele momento. Então, eu convivia ali, mas tinha que mudar mesmo convivendo naquele lugar. E pela graça, misericórdia, amor de Deus, venci, né? Matei. Tenho matado cada dia mais ainda. Então, matando os sintomas que estão arraigados. Em terceiro e último lugar, fazendo, aqui eu criei 2 palavras. Não tem no dicionário, não adianta procurar. Fazendo relacionamentoterapia ou comunidade terapia. Fazendo relacionamentoterapia ou comunidade terapia. Versículos 12 a 17 diz o seguinte: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que vocês tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. E sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. E cantem salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Assim como muitas vezes quando a gente vai no médico e precisa fazer fisioterapia para readquirir o movimento de alguns membros que estão afetados por alguma doença, nós também precisamos fazer essa terapia através dos relacionamentos para readquirir a forma ideal afetada pela doença do secularismo. Ou também para prevenir que essa doença chegue até nós. E para isso, então, nós precisamos nos esforçar e praticar com perseverança alguns exercícios. Assim como tem lá os exercícios na fisioterapia, eu nunca passei por fisioterapia, sei por ouvir os outros que passaram, mas alguns exercícios são feitos, né? Então aqui também, nós precisamos passar por alguns exercícios dentro da comunidade terapia ou relacionamento terapia. Quais são esses exercícios? O primeiro, o revestimento de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Vivendo em comunidade, vivendo no relacionamento, nós vamos ter esses exercícios sendo praticados.
Porque não dá para viver em comunidade, não dá para se relacionar bem se nós não praticarmos ou não tivermos compaixão, bondade, humildade e assim por diante. Um outro exercício é o suportar uns aos outros. Eu entendo esse suportar tanto quanto dar suporte, dar firmeza para a pessoa que está precisando disso, quanto aguentar as dificuldades, as diferenças que as outras pessoas têm em relação a mim. Perdoar as queixas uns dos outros. Então, o texto está pressupondo que hajam queixas. Então, existem problemas, existem situações, uma vez ou outra, um momento ou outro, por uma situação ou outra, nós acabamos nos esbarrando e de alguma forma ferindo o outro. O que é que a gente tem que fazer? Aprender a perdoar. É um exercício dentro do relacionamento ou da comunidade. Ensinar uns aos outros. Não é só pastor, não é só professor de escola dominical que ensina. Aqui o texto que nós devemos ensinar uns aos outros. Agora, preste atenção que o texto diz assim: estejam cheios da palavra de Deus. E assim, ensinem-se e aconselhem-se. Um exercício é ensinar. O outro exercício, aconselhar. Com a palavra de Deus. Não é o que eu acho. Eu acho que você devia se separar mesmo. Se teu marido é um Zé Ruela, vai embora. Não é o que eu acho, é o que a palavra de Deus diz. Olha, o que a palavra de Deus diz é o seguinte: Deus odeia o divórcio. Você tem que lutar pelo seu casamento, custe o que custar. A palavra de Deus é que manda, não é o que eu acho, o que eu penso, o que eu sinto. E ser agradecido por tudo. A nossa tendência é reclamar de tudo, né? Ser agradecido por tudo. Sempre encontrar razões para agradecer a Deus. Comunidade terapia, o relacionamento terapia. Essa doença só pode ser vencida na vida comunitária. Não dá para vencer sozinho. Essa não é no isolamento. A prática de vida, tu no teu cantinho e eu no meu, não dá condições para vencer. Ao contrário, torna a pessoa ainda mais vulnerável a essa doença. Quanto mais estivermos juntos, praticando esses exercícios, mais estaremos fortalecidos e não permitindo que essa doença nos alcance. Essa terapia, então, é tanto corretiva quanto é preventiva. Concluindo, existe um vírus muito danoso, e eu diria que é mais danoso do que o tal H1N1. Mais danoso do que a tal gripe suína. É o vírus do secularismo ou do mundanismo. E para nós evitarmos de ser contaminados por esse vírus, para esse vírus ser combatido, evitarmos de adquirir ou combatê-lo para que ele saia do nosso meio, é preciso nos alimentar ou alimentar o nosso pensamento com as coisas de Deus, identificar, matar os sintomas dessa doença e fazer os exercícios do relacionamento terapia ou da comunidade terapia. E o ministério pastoral adverte: se os sintomas persistirem, um pastor deverá ser procurado. Vamos orar? Pai, obrigado por nos ajudar a entender que a igreja não é perfeita e absoluta na sua condição de práticas. Nós temos dificuldades e estamos sujeitos a esses sintomas e a essas doenças. É bom a gente saber disso porque isso nos dá liberdade para poder falar a respeito disso. O Senhor nunca exigiu isso de nós, que nós, por si só, fôssemos absolutos e perfeitos. Mas o Senhor também nos alerta, o Senhor nos ensina, o Senhor nos faz entender que é nosso propósito, ou deve ser o nosso propósito, a cada dia sermos mais santos, mais perfeitos, mais absolutos. É o que o Senhor quer de nós. E o Senhor nos dá condições para isso.
não é uma utopia. Não é algo impossível. É possível. O Senhor nos dá essas condições. Então ajuda a mim e aos meus irmãos para identificarmos o quanto essa doença tem atingido nossa vida. Minha vida, em primeiro lugar. O quanto esses sintomas estão presentes na minha vida. O quanto ela está fazendo parte de mim já. E me ajuda a fazer uso dos recursos que o Senhor tem me dado. Tua palavra é a verdade. Me ajuda a alimentar minha mente, meu coração, com a verdade da Tua palavra. Nos ajuda a não procurar esconder que temos sintomas ou que temos as dificuldades, mas nos ajuda a matar uma vez que reconhecemos. E nos ajuda também, Pai, a fazer isso entendendo que é dentro do processo de relacionamentos. Entendendo que nós precisamos uns dos outros. Que nós não podemos sozinhos alcançar o êxito, o propósito do Senhor para nós, que é a santidade. Então, esta igreja é uma igreja bíblica, que tem suas dificuldades, que tem seus problemas, mas eu tenho convicção no meu coração de que é uma igreja que quer a santidade, que quer extirpar qualquer sintoma, qualquer ameaça de sintoma do seu meio. Por favor, Pai, essa responsabilidade não é só nossa, da liderança do pastor Edu, minha, do pastor Inácio, ou da liderança da igreja. Essa é uma responsabilidade de cada um de nós. Então, nos ajuda a assumir cada um a sua responsabilidade, para que tua igreja, esta igreja, seja motivo de honra, de glória, louvor e adoração ao Senhor. Que seja assim. Eu peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Professor.